Bom dia a todos. Vamos dar um bom dia mais animado aí. Bom dia. Eu agradeço a todos pela presença. Quero cumprimentar aqui meus amigos, as lideranças partidárias, o Chicão do PCdoB, o Valdir do PSL. Falei certo, Valdir? O Luiz, que é nosso vereador aqui da casa, está contribuindo muito com o mandato aqui dessa legislatura, do PRP. E todos os demais presentes aqui, lideranças políticas, amigos, para a gente fazer um debate sobre... faltou o PRB ali. O Tiagão ali, o Rafa do PRB, representando também o vereador Tiago Mascarenhas, um grande amigo nosso. O Felipe, representando o Fernando, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Agradeço a todos pela presença, é um momento importante para nós discutirmos aí a reforma política. Eu, particularmente, tenho várias dúvidas com relação à janela partidária, com relação ao financiamento de campanha. E o doutor Paulo, o advogado que é nosso parceiro, tem muito conhecimento nessa área, é especializado nessa área, vai poder tirar muitas dúvidas, né? Muita gente vem perguntar para mim, Regis, vai ter o voto distrital? Vai ter o voto em lista? Como que vai ser isso aí? E nós que somos políticos sabemos que essas decisões, elas são muito importantes para você tomar uma estratégia na frente, né? Então, por exemplo, se o voto distrital passar, você vai focar mais uma região. Se o voto for em lista, talvez muitos nem queiram ser candidatos. Então, tem uma série de dúvidas que eu também tenho. E conversei com o doutor Paulo, e falei que nós precisamos começar esse debate na cidade de Hortolândia para as pessoas não serem pegas de calças curtas aí. Antes de começar o nosso evento, vou pedir para o pastor Devanir fazer uma oração para abençoar esse evento aqui. E depois, na sequência, já vou passar a palavra para o doutor Paulo para começar esse debate e essa explanação. E desde já agradeço a presença de todos vocês. Bom dia a todos. Agradeço a Deus e a cada um que aqui está, né? Não toma muito tempo, vamos entrar nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, estamos aqui nesta manhã, papai, para dar início neste evento, ó Pai. Senhor, obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Proteja, livra, guarda, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Meu Deus amado, que seja, meu Deus, essa trajetória política, Pai, essa reforma política, que seja ela iluminada por Deus. Nós te agradecemos esta manhã por cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Então, doutor, convido para vir à frente e começar, de fato, aí as atividades. Obrigado, Regis. Bom dia a todos. Tudo bem? Primeiro quero agradecer ao vereador Regis, que é Regis Bueno, eu sou Paulo Bueno, mas não somos parentes, eu imagino, e agradecer a presença de todos por estarem aqui. O tema, ele é bastante denso, bastante complicado, e eu trouxe aqui os pontos principais para tentar de uma forma objetiva trazer para nós uma visão um pouco mais ampla da reforma política. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que essa reforma, qualquer ponto dessa reforma, deve ser aprovada até o final de setembro desse ano, para que possa valer em 2018. Se os nossos colegas deputados e nossos colegas senadores não aprovarem o texto da reforma ou alguma outra alteração até o final de setembro deste ano, não valerá a reforma para 2018. E aí nós aplicaremos as leis antigas. A última reforma que nós tivemos foi a reforma, ou a mini-reforma de 2015. Ela trouxe algumas novidades quanto à propaganda, principalmente. Vocês que estão no meio político devem saber do que eu estou falando. Placa de meio metro quadrado, lembram-se disso? Diminuição do tempo de campanha de 90 para 45 dias, limite de gastos. Isso tudo foi trazido lá em 2015 por uma mini-reforma. E aquela mini-reforma foi aprovada nos 47 minutos do segundo tempo. No dia 29 de setembro de 2015, eles aprovaram a reforma para que ela valesse agora
em 2016, no ano passado, nas eleições municipais que a gente teve. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Portanto, tudo que a gente conversar aqui hoje é com base no texto da reforma política que, repito, deve ser aprovada em setembro desse ano. O texto da reforma foi relatado, foi feito pelo deputado federal Vicente Cândido, do PT aqui do estado de São Paulo. PT, Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo. Ele se reuniu com vários estudiosos do tema, se reuniu com ministros do TSE, se reuniu com advogados, inclusive com contadores para tratar da prestação de contas, e chegou num texto, que é o que a gente vai analisar hoje, que altera a lei das eleições e altera a lei dos partidos políticos, principalmente. Há uma ou outra alteração de Constituição, que eu imagino que eles não vão conseguir aprovar, porque a PEC ela demora mais o trâmite. Mas as principais alterações e as principais que a gente vai abordar hoje é lei das eleições e lei dos partidos políticos. Nas eleições, nós usamos basicamente essas leis. O Código Eleitoral, que é um código antigo de 1965. É um código bastante antigo. Nós usamos depois a Constituição Federal de 88, Lei de Inelegibilidades, que é de 1990 e foi alterada em 2010 pela Lei da Ficha Limpa. Temos a Lei dos Partidos Políticos, Lei das Eleições, e em 2013 e 2015 nós tivemos duas mini-reformas. Em 2013 um pouco mais branda, em 2015 um pouco mais profunda, e essa agora, de 2017, será, se passar, uma reforma muito profunda no sistema eleitoral brasileiro. E vocês já devem saber o porquê dessa movimentação no Congresso. Há uma crise de representatividade muito grande no Brasil. Uma crise ideológica partidária. Os partidos políticos, muitos com representação ideológica muito forte, não conseguem ter acesso aos cargos públicos. E aqueles partidos que muitas vezes não representam ideologias claras, e por sua vez têm muito acesso. Entramos aí com o problema do financiamento, entramos depois com o problema das listas. Tudo isso servirá de resposta para a crise que se instalou no Brasil. E por que isso é um problema? Porque a gente bem sabe que sempre vai existir crise. Vocês que são da área, alguns com mandato eletivo, tem ou não tem crise no gabinete? Todo dia, toda hora. Tem ou não tem crise no partido? Mesmo aqui na direção partidária municipal? Todo dia, toda hora. Por quê? Porque são pessoas envolvidas. Algumas erram, outras acertam. Enfim. E cada vez que surgir uma crise, a gente for fazer uma reforma, a gente não vai ter base legal suficiente para que o Brasil caminhe em matéria de direito eleitoral com tranquilidade. É o que diz a professora Maria Tereza Sadek. Ela diz que como a legislação é modificada a cada eleição, torna-se difícil a sedimentação das regras seguras sobre as diferentes etapas do processo eleitoral. E é por isso que uma palestra de reforma política como essa atrai um número grande de pessoas. Graças a Deus, né? Senão não teria emprego. Né? Então eu estou aqui, que bom que vocês vieram, que bom que muda toda hora. Mas bom para mim, não para o país. Não para o nosso estado, muito menos para o nosso município. A cada 2 anos, ficar estudando o que está acontecendo, o que mudou. Agora é grande, agora é pequena a reforma, aumentou a propaganda, diminuiu, tem dinheiro, não tem, é proporcional, é lista aberta, é fechada. E aí, como é que a gente vai fazer tudo isso? Cláusula de barreira, desincompatibilização, prazo mínimo de filiação, tudo isso a cada 2 anos muda, fica complicado. Muito bem. E por que muda? E por que a resposta que o Congresso Nacional nos dá é mudar a lei? Porque, como a gente já tinha falado, há uma crise
de representatividade ideológica, ao problema da representatividade das minorias. As minorias muitas vezes são representadas só para ter representação, não são efetivamente representadas. São poucos os partidos e poucos os políticos que se dedicam com vontade mesmo à causa das minorias. A participação feminina na política, que a lei eleitoral até hoje resume em dar dinheiro do fundo partidário para as agremiações fazerem participação feminina na política. E as mulheres que estão aqui podem falar melhor do que eu, que não adianta 13, 14, 15 segundos de uma propaganda partidária na TV, isso não vai mudar nada na participação feminina na política. O que muda mesmo é um projeto, é uma cultura de colocar as mulheres na política. E isso a lei tenta trazer. Financiamento eleitoral, outro grande problema. Antes, o financiamento podia ser por pessoa jurídica. Vocês lembram disso? E aí o que aconteceu? Casos de corrupção. Poucos casos de corrupção trouxeram grandes problemas para o Brasil. E aí o financiamento por pessoa jurídica foi eliminado. Já lá em 2015, esse financiamento por pessoa jurídica foi eliminado das campanhas eleitorais. E as restrições à propaganda eleitoral. É muito mais fácil para um candidato que já está eleito, para uma pessoa que já tem uma inserção na sociedade, ele se mostrar para o público. Mas de repente nós temos pessoas que não são eleitas ainda, não estão eleitas, não têm grande penetração com o público e também não pode fazer propaganda eleitoral do jeito que gostaria, porque a placa tem que ter 0,5 metro. Uma placa de 0,5 metro, vocês bem sabem, passa um pouquinho do tamanho de uma folha sulfite. Como que eu vou fazer campanha numa cidade de Hortolândia? Imagina uma avenida Olívio Franceschini, concordam? Com uma placa de 0,5 metro. Alguém vai ver? Não. Será que é por aí que a gente tem que fazer? São essas dúvidas que ficam, inclusive para mim. Mas vamos lá. A figura da pré-campanha, que seria a resposta da diminuição da campanha oficial. Olha, eu não posso fazer campanha oficial muito grande, o prazo é curto, 45 dias hoje, a placa é pequena, é pouco dinheiro. Só que antes desse período, eu posso fazer pré-campanha. Na pré-campanha, eu posso falar de mim, só não posso pedir voto. A gente já vai ver isso. Como que funciona a pré-propaganda eleitoral hoje e como que ela vai funcionar se vier a reforma política agora de 2017. Não muda muita coisa quanto à pré-propaganda. A questão da habilitação prévia de candidatura, que nunca existiu na lei eleitoral da história do Brasil e que, se for aprovada a reforma política de 2017, vai passar a valer. A gente já vai estudar ela e quem quiser ser candidato tem que ficar muito atento a isso. Temos o registro de candidatura, que não será mais no mesmo prazo. Ele passa para as 19 horas do dia 31 de julho. Não mais será no dia 15 de agosto. Temos o domicílio eleitoral e filiação, que vai unificar o prazo de 9 meses para ambos. Portanto, até janeiro eu já tenho que estar com o meu domicílio eleitoral correto e com a minha filiação partidária deferida para poder ser candidato naquele ano. Então, em janeiro do ano da eleição tem que estar tudo certo. Hoje, o domicílio eleitoral é de no mínimo 1 ano e a filiação partidária é de no mínimo 6 meses. Vai unificar tudo em 9 meses. Pararam ali no meio do caminho, né? Tem a questão da doação de pessoa física ao pré-candidato, que vai ser possível desde que seja contabilizada. Estão chamando alguém aí. Se quiser sair, por favor, fique à vontade. Doação de pessoa física ao pré-candidato. Hoje, eu faço doação ao pré-candidato e não preciso contabilizar nada.
Se eu fizer a doação ao pré-candidato pelo novo texto, se for aprovado, eu vou precisar contabilizar. E vai ter um limite de 5 salários mínimos. Ok? E a questão da vedação do autofinanciamento ao pré-candidato. Então vai acabar a história daquele pré-candidato abonado, que fala, bom, até a campanha oficial, eu posso gastar o quanto eu quiser do meu dinheiro que ninguém vai me perturbar. Quando entrar a campanha oficial, aí sim eu vejo qual é o limite. Isso não vai poder. É vedado pelo novo texto o autofinanciamento do pré-candidato. Ele só vai poder contar com a ajuda do partido, se ele já o tiver, e com a ajuda de pessoa física, cada uma pessoa física doando até 5 salários mínimos. Vamos entrar mais em detalhes na pré-propaganda. A pré-propaganda eleitoral manteve o texto de 2015. A reforma de 2017 não vai alterar quase nada da pré-propaganda eleitoral. O que eu posso fazer antes da campanha oficial? Menção à pretensa candidatura, eu posso fazer. Tem candidato e dirigente partidário, pessoas envolvidas em política até hoje que acham que eu não posso falar nada. Posso. Eu posso fazer menção à minha pretensa candidatura. Imaginem que eu fosse candidato a alguma coisa em 2018. Eu seria hoje, no dia 1º de junho, pré-candidato, concordam? Eu posso chegar hoje aqui e fazer menção à minha pretensa candidatura e exaltar as minhas qualidades pessoais. Posso chegar, bom dia a todos, meu nome é Paulo, sou advogado, sou muito estudioso do direito eleitoral, pretendo sair candidato em 2018 a deputado, ponto. Qual seria a próxima frase que eu diria? Votem em mim. E isso eu não posso fazer. Vedação ao pedido explícito de votos. Hoje, pela reforma lá de 2015, eu já posso fazer menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais, mas não posso, de maneira nenhuma, pedir explicitamente o voto. É a única coisa que eu não posso fazer. E isso em 2017, pelo texto da reforma, continua da mesma forma. Não muda nada. O texto da reforma traz o que a gente já falou, da possibilidade de financiamento privado por pessoa física, nunca jurídica, sempre física, até 5 salários mínimos. E eu vou ter que prestar contas disso. Quando eu for pré-candidato e receber ajuda de alguém, algum dinheiro, eu já tenho que prestar contas. E há a impossibilidade do autofinanciamento pelo pré-candidato, que a gente já falou também. Então, pessoal, só para ficar claro, pré-candidato antes da campanha oficial, que é lá em meados de julho, agosto, vai depender do texto como ele vier. Ok? Muito bem. Habilitação prévia de candidatura. Importante ficarmos muito atentos com isso. A maioria das pessoas que estão envolvidas na política, e até mesmo jornalistas, eles falam das listas, eles falam das doações, falamos muito da propaganda eleitoral. E esse pedacinho do texto da reforma política, que se resume a 1 ou 2 artigos com 5 ou 6 parágrafos, não foi ainda citado. E vai trazer transtorno para muito candidato. O que diz a reforma política de 2017? Diz que eu tenho que pedir habilitação prévia de candidatura à Justiça Eleitoral do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de março do ano da eleição. Vejam só, a eleição vai ser em outubro. Em fevereiro e março daquele ano, eu já tenho que ir até a Justiça Eleitoral pedir essa certidão de habilitação prévia da candidatura. Eles vão verificar se eu sou alfabetizado, porque a gente sabe que analfabeto não pode ser candidato a nenhum cargo, pode votar, mas não pode ser votado. Eles vão verificar certidões cíveis e criminais, vão puxar a famosa capivara, ver o que eu tenho lá, se eu estou devendo ou não. Declaração de ocupação de cargo público, para a questão da desincompatibilização. Vão verificar, então, se eu tenho cargo público ou não. E aí, a quitação eleitoral.
De repente eu fui candidato, não paguei alguma multa lá atrás, estou com a prestação de contas meio atrapalhada, eles vão verificar isso também. Esse pedido feito em 1º de fevereiro e 15 de março na Justiça Eleitoral, ele vai ser tramitado lá dentro na Justiça Eleitoral e vai ser expedido esse certificado até o dia 30 de abril do ano da eleição. Eu repito, a eleição vai ser só em outubro. Em fevereiro e março eu peço a certidão, em abril ela é expedida pela Justiça Eleitoral. É necessário apresentar essa certidão, esse certificado de registro prévio de candidatura, lá em 31 de julho, quando eu for pedir o registro da minha candidatura. Mas, Paulo, e se eu não tiver pedido a certidão? Porque lá em fevereiro eu nem imaginava que ia ser candidato. Pelo texto, você não pode ser candidato. Então você tem que resolver se vai ser candidato, o dirigente partidário tem que resolver quem vai ser candidato até 15 de março do ano da eleição, para poder pedir a certidão para a Justiça Eleitoral, para aí sim, lá em julho, a gente pedir o registro da candidatura e a votação ser só em outubro. Regis, por favor. Perfeito. Além de alguns outros requisitos que o candidato precisa apresentar lá em julho, ele vai precisar apresentar essa certidão. Então, esse problema de o candidato fazer o pedido de registro de candidatura, fazer, de repente, um mês de campanha, e só lá, quase no dia da eleição, verificar que ele tem alguma pendência, isso vai acabar. Porque até 30 de abril do ano da eleição, a Justiça Eleitoral já vai falar quem está apto e quem está inapto. Essa é a ideia. Então, para o eleitor, dá uma segurança muito maior. Ele quer votar num candidato. Mesmo lá, antes ele já está vendo o candidato dele. Ele, deixa eu ver se a Justiça Eleitoral expediu a certidão de que está tudo ok. Expediu? Ótimo, é um cara bom. Não expediu, sinal que ele tem algum problema. Agora, mais do que isso, os dirigentes partidários e candidatos precisam ficar atentos. Eu aposto o que vocês quiserem. Vai ter muita gente boa e muito partido bom perdendo candidatura porque não viu isso aí. E é uma coisa que ninguém vai falar. Deixo para vocês pensarem por que ninguém fala isso. Ok? Muito bem. Sempre com esse adendo. Tudo se for... Hoje nada disso. Hoje é só pedir o registro no prazo de hoje, que é até 15 de agosto. Ok? Muito bem. Quanto aos partidos políticos, vamos entrar um pouquinho nos partidos políticos. Principal alteração da reforma de 2017, se for aprovada. Se for aprovada. É o fim das coligações partidárias em eleições proporcionais. Fim das coligações partidárias em eleições proporcionais. Eu imagino que todo mundo saiba, as eleições proporcionais são aquelas para o legislativo, câmaras municipais, assembleias legislativas dos estados, né, e Câmara dos Deputados Federais. Essas são proporcionais. E as majoritárias para cargos executivos. É vodka? Nas proporcionais, há o problema das coligações, que é o seguinte: eu sou o partido, eu não quero citar nenhum, então eu vou falar um meio genérico, tá? Não vai parecer, mas eu vou falar. Eu sou do Partido Ecológico, não é o PEN, é só ecológico. E o outro aqui do meu lado, é do Partido da Fumaça. Os caras são de industriários e não estão nem aí com o meio ambiente. De repente, eu, por algum motivo, faço uma coligação entre o Partido Ecológico e o Partido da Fumaça. Nessa coligação, todos os votos serão computados para a coligação.
Então, os votos que vêm para mim, Paulo, que sou do Partido Ecológico, e as pessoas votam em mim porque eu vou cuidar da ecologia, os votos que vêm para mim podem eleger o cara da fumaça, um industriário que não está nem aí com a ecologia. Essa discrepância é que a reforma política de 2017, caso aprovada, vai tentar diminuir, não permitindo mais coligação proporcional. Então, não vai permitir coligação proporcional. E aí a pergunta vem, ora, se não vai permitir coligação proporcional, como que aqueles partidos com menor expressão vão conseguir votos suficientes para fazer uma cadeira numa Câmara Municipal de Hortolândia, por exemplo? Os partidos menores não têm força para combater um partidão maior. Ou seja, o partidão maior ficaria com todas as cadeiras, ou com a maioria das cadeiras. E aí, a lei também traz uma brecha, uma possibilidade, que é a federação dos partidos. Ué, Paulo, então é a mesma coisa, vão coligar de qualquer jeito. Não. Qual que é a diferença entre a federação de partidos e a coligação? A coligação se encerra logo depois da eleição, concordam? Eu sou Partido Ecológico, o cara é fumaça, acabou a eleição, eu entrei, vou sentar na minha cadeira de Partido Ecológico e ele sumiu. Na federação de partidos, não termina essa, entre aspas, coligação. Eles ficam unidos até o final da legislatura. Se eu, Partido Ecológico, me coliguei com o da fumaça, perto da eleição, para ser eleito, eu vou ter que aturar o cara da fumaça por 4 anos junto comigo, como se fosse um partido só. Por isso que as federações, elas têm que ter afinidade ideológica e atuar com identidade política única. Então, meu amigo Regis é do Ecológico, eu sou da fumaça. Fizemos federação, ele foi eleito, o máximo que eu posso fazer é tentar atuar junto com ele por alguma coisa. Ele vai querer cuidar da ecologia, eu vou querer fazer fumaça, a gente vai ter que entrar num acordo, porque a identidade política tem que ser única. Federação de partido vai servir para isso. Ok? Então quando fala, vai acabar a coligação, os partidos pequenos estão perdido, calma, que ainda tem como sair disso. E aí vem as convenções partidárias. As convenções, a regra não mudou muito, muda o prazo, é de 1º a 20 de julho. Só que entre 1º de maio e 30 de junho, eu posso fazer as primárias e as prévias, que não estavam previstas na legislação. Também não são obrigatórias agora em 2017, nessa reforma, se ela for aprovada. Mas ela é possibilitada pela lei. Primárias, com a participação de todos os eleitores. Então, o meu partido, em Hortolândia, vai lançar candidatos. E eu quero que o meu partido escolha quais serão os candidatos. Eu pego, dou uma lista para todos os eleitores do município. Os eleitores, sem ser filiado ao meu partido, podendo inclusive ser filiado a outro partido, virão até o meu diretório para votar nos meus candidatos que eu vou lançar. Isso são as primárias. É o que acontece nos Estados Unidos. Lá qualquer um vota. Não precisa ser republicano, democrata, filiado. Eles vão e votam para escolher o presidente, o candidato à presidência daquele determinado partido. Um pouco diferente das prévias. As prévias é com a participação dos filiados. Qualquer filiado, não precisa ser só os delegados. Hoje a gente trabalha muito com a questão dos delegados, né? Os delegados votam para ver quem vai ser o candidato do partido. Nas prévias não precisa ser delegado, pode ser qualquer filiado. E as outras questões, as outras formas de votação, continuam a mesma, através de delegados ou através de um jantar nos jardins, como foi escolhido um candidato aí. Eu não posso entrar nesse mérito, vai começar a polemizar. Pode ser dessa forma também, ok? Tudo bem até aqui? Por fim, há na nova lei o fomento à participação dos jovens, destinando 5% do fundo partidário. Então, para as mulheres, já existe na lei a destinação de fundo partidário. Para os jovens, se a lei for aprovada, será destinado 5% do fundo partidário por ano
para fomento da participação dos jovens. Então, os partidos que têm aqueles diretórios jovens, a juventude do partido tal, não sei o que, jovem, vai ter um dinheirinho ali para eles poderem fazer os trabalhos. Isso vem, então, também pela reforma política de 17. Muito bem. E aqui nós chegamos no principal problema da reforma política, que a gente já vai entrar... Espera aí, só um minutinho. Por favor. Desculpa, doutor, eu não queria atrapalhar, devia ter entrado no site anterior. Com relação à federação, do ponto de vista prático, não sei se dá para você aprofundar um pouquinho, doutor, que eu não entendi. Vai ser necessário a criação de um estatuto entre esses partidos? Já existe alguma ideia como isso vai ser feito, como essa federação vai ser feita? Porque do ponto de vista prático, me parece que não altera muito. Perfeito. O que mais altera aqui é que na coligação comum, que a gente faz hoje em dia, acabou a eleição, acabou a coligação. Na questão da federação de partidos, essa coligação, entre aspas, tem que ir até o final da legislatura, até o final do mandato. Então essa é a principal diferença. A aprovação da federação é da mesma forma que eu aprovo a coligação, através de convenção. Então, na convenção, eu vou escolher os meus candidatos e vou aprovar ou reprovar se o meu partido vai se coligar ou vai se federar com aquele outro. Prática é essa. Por que eles fizeram isso? Para não ter aquele problema de os partidos se alinharem só por oportunidade. Eles querem se aliar? Vão se aliar? Então, eles são aliados até o final do mandato. Para não ter o problema do eleitor votar no ecológico e levar de brinde o da fumaça. Pois não? Vamos supor que dentro dessa federação constituída foi eleito apenas um vereador. Teoricamente, para ele não mudou. Porque por mais que ele leve a coligação lá, partido A, partido B, se elegeu só um, ele continua na mesma. Mas imagina que você é do ecológico, imagina não, você é, né? Do ecológico e eu sou da fumaça. Nós nos federamos e você foi eleito, com a minha ajuda. O meu partido, mesmo eu estando fora da legislatura, ele vai continuar ligado a você por 4 anos. Você vai ter um cara da fumaça coligado, federado ao seu partido durante 4 anos. Então, se você vier aqui e propor que vai tirar todas as indústrias e não vai mais deixar andar carro na rua, você vai ter que me engolir, como diz a Galo. E eu vou vir como você falar, eu estou federal do seu partido. Então, vamos reunir as lideranças partidárias para tratar disso. O que não ocorre na coligação. Você foi eleito, eu não, acabou a eleição, eu sumi. Essa é a diferença. Você fica vinculado. Os partidos ficam vinculados. No campo ideológico mesmo. No campo ideológico. Porque, por exemplo, sei lá, você vai fazer algum tipo de evento, você vai colocar lá, coligação, sei lá, Regis Bueno, PEN e fumaça. Tipo isso só, na prática. Isso. Na hora da eleição, não muda quase nada. É o que a pergunta dele. Não vai mudar muita coisa. Agora, o eleitor vai saber que ele está escolhendo uma federação e que ele, se ele é ecológico, ele vai levar um ecológico. E por mais que tenha um da fumaça lá, o da fumaça vai ter que submeter ao ecológico. Porque eles estão ligados ideologicamente pela federação até o final da legislatura. É uma segurança para o eleitor não votar numa ideologia e levar de brinde a outra ideologia. E isso acontece muito, principalmente em câmaras maiores. Quando nós temos 513 deputados, por exemplo, em que uma coligação elege 15 deputados, e aí lá no meio tem cada um com uma ideologia. Um é a favor do aborto, outro é contra. Um é a favor da legalização da maconha, outro é contra. Um é ecológico, outro é fumaça. E assim vai. E eu votei no ecológico, levei o fumaça. Poxa vida. E depois eles sumiram, desapareceram. Nunca mais se viram. Isso não pode acontecer. Voltando um pouquinho atrás, dentro dessa reforma política que hoje está existindo, não foi ventilado em nenhum momento
candidatura avulsa. Não foi ventilado isso. Muito pelo contrário. A ideia é fortalecer os partidos políticos. E é com base nessa pergunta sua, pegando um gancho aí dessa pergunta muito boa, que eu entro na questão das listas. A comissão lá da reforma política, no projeto relatado pelo Vicente Cândido, ela se baseou e se direcionou muito fortemente pelo fortalecimento dos partidos políticos. Não existe candidatura avulsa e, na visão deles, não deve existir e, na opinião deles, jamais vai existir. Sempre o fortalecimento dos partidos. E como que eles bolaram para fortalecer os partidos? Com a lista fechada. Antes de falar da lista fechada, vamos entender o que é a lista. Quando a gente vota hoje, a gente vota num candidato, concordam? Eu posso votar no partido só na legenda? Posso votar só na legenda. Mas a grande maioria dos eleitores, mais de 80%, vota no candidato. Pede voto para o candidato. Tem relação com o candidato. Por quê? Porque o candidato é bacana, porque mora perto de mim, porque foi no meu trabalho, porque me encontrou no trânsito e me deu um santinho. É o candidato. Muito poucas pessoas votam no partido. A Comissão da Reforma Política e o texto quer inverter isso. Isso a gente chama de lista aberta. A lista é aberta. O partido vem me dar toda a relação de candidatos, eu voto num daqueles da lista. Sem ordem nenhuma. Eu escolho um, pego ele e voto. Acabou. Essa é a lista aberta. A proposta é trazer a lista fechada. E aí o eleitor não mais vai votar no candidato. Vai votar única e exclusivamente no partido. Só no partido pela lista fechada. Então, eu gosto do Regis? Gosto do Regis. Quero votar no Regis? Quero votar no Regis. Não vou poder votar diretamente no Regis. Vou ter que votar no partido do Regis para que a lista do partido seja aprovada e dentro dessa lista está o nome do Regis. Essa é a ideia. Qual é o problema dessa ideia? Se o Regis for o quinto da lista, eu quero votar no Regis e levo 4 pessoas legais, bacanas, mas que eu não conheço. Que eu nunca votaria. Não é o caso do partido do Regis, nem nenhum que estão aqui. Mas imagine um partido que ponha lá uma lista com 10 nomes e o primeiro e o segundo nomes sejam pessoas envolvidas com problemas. Você vê lá que o quinto, sexto lugar é um cara bom. Mas o primeiro e o segundo são todo estrupiado. Se eu votar no partido, eu levo todos os primeiros da lista que o partido montou para poder levar o meu candidato que está lá embaixo. Esse é o problema da lista pré-ordenada, que eles não gostam de chamar de fechada. Lista pré-ordenada é esse problema. Ok? Tem então, na lista fechada, a grande discussão. Essa discussão era para ser feita um mês atrás na Comissão da Reforma Política. Não foi feita. Foram protelando. Era para ser feita ontem. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. Deu um brigueiro só, suspenderam a comissão, vão discutir isso hoje, que também vai dar um brigueiro só, vão discutir isso semana que vem, a coisa vai. A gente tem até setembro para aprovar tudo na Câmara e no Senado e para ir para a sanção presidencial, seja lá quem for o presidente. Então, isso é muito complicado. E isso vai refletir aonde, eu pergunto para vocês. Aonde que os partidos mais terão dificuldades e aonde que os bons candidatos mais terão dificuldades? Aqui nos municípios. Porque vai ter um candidato bom em segundo lugar e um cacique partidário no primeiro. E aí? Vou ter que levar de brinde aquele primeiro, que eu não gosto? Que é bom, não está envolvido em nada, mas eu não gosto. Esse é o problema. Muito bem, e aí tem uma tentativa de dar uma amenizada nessa lista fechada.
que é a lista fechada com possibilidade da gente mudar ela. Então o partido vem lá na convenção partidária, por primárias, prévias ou através dos delegados, apresenta a lista. O Regis, vamos usar o Regis, né? Está em 5º lugar, mas eu não quero, eu quero que eu, Paulo, eleitor, quero que o Regis seja a primeira opção. Então eu poderia mudar essa lista e se muitas pessoas votassem no Regis, ele poderia ir subindo até o topo da lista. De modo que aquele que está em cima, que eu não gosto muito, vai para baixo, o que está embaixo, que é o Regis que eu gosto mais, vai para cima e ele pede apoio da população para que ele suba na lista. Ou seja, além de votar, nós vamos ter que, né, fazer ali um programa de lista com os partidos. Vai começar a complicar. O eleitor já não entende direito como funciona o voto proporcional com lista aberta. Imagina a lista pré-ordenada com a possibilidade de mudança de ordem. Vai complicar. E vai facilitar que aqueles caciques, donos de partido, coloquem alguém que eles queiram em cima da lista. Não é o caso do partido de vocês, com certeza. Mas tem muito partido aí que tem gente louca para pegar um cargo para ter foro privilegiado, pegar um cargo para não poder ser julgado enquanto não terminar a legislatura. Tem muito problema desse tipo. Ok, lista fechada? Alguma questão, dúvida quanto à lista fechada? Pois não. O que eu estou vendo é que vai manter os caciques do partido, né? O partido vai indicar o da preferência dele, para ficar os primeiros da lista, e se esse partido fazer um ou dois, é os dois que eles querem que seja eleito. Então eu acredito que vai ficar uma ditadura dos partidos. E esse problema, aproveitando o que você disse, eu não queria entrar tanto nessa área, que é mais uma questão política interna de partido. Mas com certeza, não é o caso do partido de nenhum daqui, mas com certeza vai ter um ou outro partido que vai querer cobrar alguma coisa para colocar alguém no topo da lista. Então eu sou um cara legal, tenho ali eu quero ser candidato, seria um bom candidato, tal. Eu chego para o meu presidente do partido e falo, presidente, queria ser candidato. Tá bom, você vai ser o 13º na lista. Mas, presidente, o partido vai eleger um ou dois. Como é que eu vou ser 13º? Nunca vou entrar. Olha, seu Paulo, se o senhor quiser, a gente pode dar um jeitinho. A gente pode trabalhar para o senhor ser o primeiro, segundo da lista. O que o senhor acha? E aí? Muito bem. Agora que o Regis voltou, vamos parar de falar disso, né, Regis? Porque senão eu vou achar que é contra você o negócio. Ponto positivo da lista fechada. Nossa, tem algum? Tem. O principal ponto positivo da lista fechada é a possibilidade de alternância de gênero. Qual que é a ideia? A ideia inicial era, na lista do partido, eu punha um homem e uma mulher, 50%, 50%. Não tem mais aquela loucura de 30% das mulheres, e aí alguns partidos trazem mulheres que não vão fazer campanha, só para poder cumprir os 30%, e vira candidatura fictícia. Ministério Público vem em cima e plau, arranca o mandato de todo mundo. Não vai ter mais isso. Lista fechada, se aprovada, ia ser uma mulher e um homem, mas aí eles mudaram, acharam que ia ser muito forte, né? E vão colocar 2 de um gênero, 1 de outro. Então 2 para 1, que dá 33%, se a gente fosse fazer a conta. Vejam, não é 2 homens e uma mulher, pode ser 2 mulheres e um homem. Pode ser também, é um dos gêneros. Então, 2 de um gênero, 1 de outro. 2 de um gênero, 1 de outro. Esse é o ponto positivo da lista fechada. Se um partido grande, de repente, coloca 15 candidatos para dentro, 5 pelo menos serão de um dos gêneros, necessariamente. Então o Regis, que é homem, está lá na 7ª posição, antes dele eu vou ter que eleger 2 ou 3 mulheres. Isso é bom, muito bom. É a efetivação da participação política feminina. Não só dar um dinheirinho lá que o partido não dá para as meninas. Não, é colocar as mulheres na política de forma correta. Muito bem. Aí nós temos o voto proporcional, que seria abolido. Não existe mais voto proporcional. Não vamos fazer mais aquela conta maluca. Quociente eleitoral, quociente partidário, sobra. Não vai ter mais isso. E a gente vai para o voto distrital. Necessariamente com lista fechada, eu tenho que ter voto distrital. Para reduzir o tamanho da abrangência
dos candidatos. Muito bem. Temos o voto distrital puro. Como funciona o voto distrital puro? Eu reparto o estado ou a cidade em alguns pedaços e eu, eleitor, só vou poder votar no candidato daquela região. Pois não? Nós temos aqui 19 vereadores. Então a cidade seria proporcionalmente dividida em 19 regiões. E cada região ela só pode eleger um. Vamos pegar um caso aqui clássico, para citar o Luiz aqui, né? Os vereadores do Amanda eles são sempre muito bem votados. Né? Aí teve o Luiz, que foi mais votado do Amanda na última eleição, tem a Simone que estava aqui, tinha o Ceará. Então uma região grande, que teoricamente tem mais eleitores que outras regiões, vai eleger o mesmo número de vereadores que uma outra região que tenha menos eleitor? Aí vai depender de como vier o texto. O texto não fala isso. Ele falava isso, que era por território. Agora, o Vicente Cândido mudou o texto e agora vai também ter a questão da densidade populacional pelo IBGE. Então, o Amanda tem uma densidade maior, muito mais eleitores, o espaço territorial do Amanda vai ser reduzido. Fala um bairro que não tem muita gente. São Bento? São Bento não tem tanta gente. Então eu vou aumentar o espaço territorial do São Bento para pegar São Bento e mais uns 2, 3, 4 bairros em volta, de modo que o Amanda vai ter o mesmo número, ou praticamente o mesmo número de votos que o São Bento e os em volta vão ter. Isso chama-se densidade populacional. Essa é a solução que deram. Se for aprovada, é isso que vai passar. Problema. Densidade populacional aferida pelo IBGE. Em Hortolândia tem. Em Campinas tem. Em São Paulo tem. E em Piraporinha do Bom Jesus, em Rio Grande do Norte, tem. O pessoal vai de barco para casa? Tem densidade populacional do IBGE lá? Aí você põe lista fechada. Com voto distrital puro, quem vai ser eleito? Quem? Esse é o problema. Mas aí vem a solução desse problema. Então não vai ser distrital puro. Não vamos só dividir lá e vota, cada um elege o seu. Não. Vamos fazer o distrital misto. E essa é a proposta da reforma, o misto. Tem ali um prazo de... Eles vão fazendo as transformações, de modo que o distrital misto seria aplicado em 22. 22 seria aplicado o distrital misto. Misto, o próprio nome já fala. Metade distrital puro, metade proporcional. Então, o Amanda vai eleger um vereador pelo distrital puro e outro vereador pelo proporcional. Aumenta um pouco o distrito, são 19 vereadores. Em vez de ter 19 distritos, eu ponho pela metade. Vai dar repartido, mas vamos facilitar a conta, 10 distritos. Em vez de ter 19, 10 distritos. Cada distrito não elege um vereador só, como seria no distrital puro. Elege 2. Um pelo distrital puro e outro pelo proporcional. Para quê? Para não ter esse problema da densidade, mas principalmente para que as minorias sejam representadas. Porque a gente sabe que as minorias só entram pelo voto proporcional. O voto distrital puro, acho que até esqueci de falar isso, é como se fosse o voto majoritário. Luiz é do Amanda. Voto distrital puro. Ele é o mais votado? Entrou. O Regis teve 10 votinhos a menos. Está fora. Esse é o distrital puro. No distrital puro é assim que funciona. Se a gente fizer um misto, Luiz teve o maior número de votos. Pum, entrou pelo puro. Mas ainda tem a chance de um outro entrar. Pela proporcional. E é aí que as minorias conseguem ingressar. Então, a solução que foi dada no relatório foi essa. Voto distrital misto. Tudo bem? E depois tem uma outra proposta que, com todo respeito e na minha humilde opinião, é uma aberração, é absurda, que é o distritão. O distritão é simplesmente transformar toda a cidade ou todo o estado num bloco só e o pessoal ser eleito pela majoritária. Então, Hortolândia, 19 cadeiras,
Hortolândia inteira vota como se fosse majoritário, não tem mais conta nenhuma. Vamos fazer a lista de quem foi mais votado. O cara mais votado é primeiro, segundo, terceiro, até o 19º, acabou, passa a régua, fechou. Eu acho que não. Então, o problema dessa questão do foi eleito que o povo quis é um problema sociológico. E a minoria? E a mulher? E o jovem? E o negro? E o homossexual? E o partido pequeno? Como que ele vai entrar? Se só os grandões entram, só os poderosos entram, como que o cara lá que tem um trabalho firme na minoria, como que ele vai entrar? Como que aquela moça que tem um olho forte com as mulheres vai entrar? Se só entra os bambambam. Esse é o problema. Por isso que isso é uma injustiça. Não é bem uma injustiça. Acaba acontecendo isso no proporcional. Por isso que a ideia é mesclar, fazer um misto. Então eu vou ter o distrital puro, em que quem for mais votado entra. E vou ter uma parcela que vai ser pelo proporcional, que aí entra uma outra minoria, mas não aquela minoria com muito pouco voto, que foi o caso do colega. Uma minoria com mais votos e mais representatividade. Lembra que quando a gente começou, eu falei da crise de representatividade? Por que acontece essa crise de representatividade? Porque você vota no... Você não. O eleitor vota no Tiririca e leva 4 deputados que ele nunca ouviu falar. O eleitor dá 200 mil votos para um deputado, não consegue eleger. O outro que teve 70 mil entra. É o problema do colega. Então o distrital misto ele tenta tirar um pouco, balancear um pouco. E o distritão, da mesma forma que o distrital puro é muito para um lado, o distritão é muito para o outro. E se a gente for pegar o seguinte, Estado de São Paulo, tem mais pessoas na cidade de São Paulo, mais eleitores na cidade de São Paulo ou em Hortolândia? Na cidade de São Paulo. Concorda que a cidade de São Paulo vai eleger um monte de deputado deles lá e Hortolândia vai ficar sem representação? Como que nós, em Hortolândia, vamos fazer frente a uma cidade com milhões de eleitores? No distritão, isso acontece. Só vai ter deputado capital lá. Só vai ter capital de grandes metrópoles. Então, essa questão toda, ela precisa ser mais bem trabalhada. E é por isso que é aí que tudo trava. Porque lá na comissão, eles são em 20 e 30 deputados. Imagina a hora que chegar no plenário. 500 pessoas votando, cada um achando uma coisa e querendo justificar do seu jeito. E pior, hein? Sem entender direito como funciona. Porque os deputados lá não são bem informados e não estudam igual o pessoal daqui. Lá eles não sabem nada de direito eleitoral e não querem saber. Eles só perguntam pro cara do lado, se aprovar isso aí, será que eu vou ser eleito? Ah, vai, então eu vou votar sim. Não, aí vai dificultar para nós, então eu vou votar não. Doutor, um exemplo, vamos pegar aqui o voto distrital puro. Eu vou usar o exemplo de nós que estamos aqui. Eu sou da região do Vila Real. Pode ser que o mais votado da Vila Real tenha 900 votos. E vamos supor que o Valdir é da região do Rosolém, que é daquela região lá. Às vezes ele teve 1.500 votos e o adversário dele teve 1.501 votos. O Valdir ficou de fora e eu, às vezes, com 800 votos, entrei também. Aí não corrige essa questão da proporcionalidade. Mas aqui aí entra a questão da densidade populacional. Muito pouco provavelmente vocês vão ter tanta diferença de votos assim. Se você for eleito com 900, ele vai ser eleito com perto de 1.000. Não vai ter essa distância. Por exemplo, em cada distrito vai ter um número X de candidatos, certo? Então vai ser para todos. Então a Vila Real ela vai poder lançar 50 representantes, uma manda 50, equilibrados. Só que assim, isso não impede de acontecer de determinada região ser mais disputado e outras regiões menos disputados. Isso sim, são os problemas. Não existe, eu peguei 2 perguntas aqui que aí eu chego num ponto que todo mundo fala. Não existe modelo perfeito. Não existe. O modelo que a gente deve usar é o que mais se aproxima da perfeição, mas nunca vai ser perfeito. Um elege um cara com pouco voto, o outro tira a minoria. Então,
É difícil. Imagina para eles lá. A proposta distrital misto, que é o que tenta equilibrar. Eles tentaram ficar no meio do caminho, no distrital misto. É perfeito? Não, não é. Como tem muita coisa nessa reforma que não é perfeita. Vocês acham certo ter uma habilitação prévia em fevereiro? Gente, o pessoal pulando o carnaval vai pensar se vai ser candidato? Mas, aí vem a questão que o Regis levantou. Chegava na hora da eleição, o cara ia para a urna impedido. Pelo menos com a certidão prévia não tem esse problema. Então, uma pela outra, a gente tem que tentar ficar no meio do caminho. É o que eles estão tentando. É o que eles estão tentando. Vamos ver se aprova, né? Muito bem. Eu já tomei muito tempo de vocês, vamos indo pro final. A campanha eleitoral, aquela oficial, não é pré-campanha, aqui a gente já está falando da campanha oficial, ela vai começar em 1º de agosto do ano da eleição. Hoje, ela começa em 15 de agosto. Pela reforma de 2017, se aprovada, vai para 1º de agosto. Ou seja, eram 90 dias, agora estamos em 45 dias de campanha, iremos para 60 dias de campanha. Vejam, ficou no meio do caminho de novo, tentando balancear. Muito bem, financiamento de campanha, nós teremos o fundo partidário. O fundo partidário é uma verba de hoje em torno de R$1 bilhão, dividida entre todas as agremiações partidárias com representatividade nacional. Esse é o fundo partidário. O fundo partidário serve para a manutenção da sede do partido e ele vem descendo, né? Da nacional para a estadual e dizem que chega na municipal. Dizem, porque quem é dirigente partidário aqui sabe que é difícil chegar. E é para manutenção das sedes, para pagamento de pessoal do partido. Não estamos falando de fundo partidário para financiar campanha. Até pode, mas o fundo partidário não se destina a isso. O fundo partidário é para manter os partidos vivos. Muito bem. E na campanha, qual que é a ideia? Não podemos financiamento de pessoa jurídica, que era o grande financiamento. Os maiores financiamentos vinham de pessoa jurídica. Não podemos mais. Tivemos um teste com vocês, vereadores. Vocês foram cobaia em 2016 do financiamento estritamente privado por pessoa física. Deu para fazer campanha legal? Errei dinheiro bastante. Né? Imagino que vocês ficaram cheios de dinheiro na campanha. Ninguém doa, gente. Quem que vai doar dinheiro para candidato? Claro, quem está muito próximo doa, mas a maioria da população não doa. Então não ia dar certo também fazer uma campanha presidencial com todos nós aqui dando lá 1, 2 salário mínimo para o candidato a presidente. Não ia dar certo. Portanto, eles teriam que retomar o financiamento jurídico. Não ia dar certo também, a população ia matar a rapaziada lá. Qual foi a solução? Aumentar o financiamento público para as campanhas. Na verdade, criar um novo fundo, que não é o partidário, porque o partidário só é partido, é o Fundo de Financiamento da Democracia, o FFD. Pouco mais de 2 bilhões de reais que viriam para as campanhas eleitorais agora em 2018, só para deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes. Nas municipais de 2020, outros 2 bilhões, ou talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais, vai depender. Esse Fundo de Financiamento da Democracia, o FFD, seria distribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aos partidos. Os partidos, antes de receber o recurso, iam fazer uma... Desculpa aí. Iam fazer uma planilha dizendo quanto eles iam gastar. E iam entregar para o TSE. O TSE ia fazer as contas dele com base naquela planilha do partido. E aí ia repassar o dinheiro do FFD. Essa é a ideia do financiamento somente público das campanhas. É possível também doação de pessoa física, no máximo 5 salários mínimos por pessoa física, ou 10% dos rendimentos auferidos na declaração de imposto de renda do ano anterior. Então, eu declaro imposto de renda agora em 2017, 10% do meu patrimônio que eu declarar aqui, eu posso doar para um candidato em 2018. Isso já vale agora, vai continuar valendo em 2017.
Só que, se os meus 10% forem maior do que 5 salários mínimos, eu só posso doar 5 salários mínimos. Então, são 5 salários mínimos ou os 10%, o que for menor. Porque você imagina uma pessoa rica. Eu vou brincar aqui, um advogado bem-sucedido, né? Ah, escritório grande. Os 10% dele dá os 100% de tudo nós juntos aqui. É ou não é? Então não poderia os 10% dele financiar um candidato e o outro 10% de uma pessoa mais humilde financiar também um outro candidato. Então, ele pode doar até 5 salários mínimos ou 10% do rendimento. Essa é a ideia do financiamento. Então, recapitulando, FFD, eminentemente público, 2 bilhões e poucos de reais. Doação de pessoa física. E o autofinanciamento é permitido na campanha oficial. Antes a gente falou que ele não era permitido na pré-campanha, não é mesmo? Mas na campanha oficial eu posso fazer o autofinanciamento. Tem limite? Não tem limite ainda, mas já estão querendo pôr os mesmos 5 salários mínimos. Mas pelo texto atual, não tem limite. De modo que um candidato como João Dória, se fosse candidato a presidente, poderia... Oi? Pode ser, pode ser. Inclusive, se ele quiser me chamar de advogado, eu vou. Eu vou lá para defender ele, não tem problema. João Dória pode se autofinanciar. João Dória pode se autofinanciar. Ok? Então, essa é a regra. Mas eu imagino que também vão limitar o autofinanciamento. Talvez não a 5 salários mínimos, que é muito pouco, mas a um valor X que eles vão fixar. Talvez 100 salários mínimos. Ok? Então, financiamento de campanha é isso. FFD, pessoa física e autofinanciamento. E aí, as despesas de natureza pessoal. Candidatos aqui e dirigentes partidários com certeza tiveram dor de cabeça com gastos de combustível do próprio carro, com gastos na sua própria casa, com cartucho de impressora, teve que declarar. Ah, comprei um cartucho de impressora, R$50. Puf, declara. Ah, pus vintão no meu carro para poder ir lá no comitê. Pum, declara, nota, aquela coisa toda. CNPJ. Essas despesas de natureza pessoal, pequenas, combustível, cartucho, folha, essas coisas, não vai precisar mais declarar. Então, eles vão abrir um pouco a prestação de contas para que não tenha esse problema todo de declaração de coisa pequena. Ok? E, por fim, muito importante, muito interessante, uma inovação, que é o uso de aplicativo de financiamento coletivo. Internet para financiar o candidato. Então, na época de eleição, eu posso fazer o chamado crowdfunding, que é o quê? A vaquinha. Eu faço a vaquinha. Então, eu sou o apoiador do Regis. O Regis está precisando de dinheiro para a campanha. Todo mundo está precisando de dinheiro para a campanha. Eu faço uma vaquinha. Aonde? Na internet. Eu abro lá, pessoal, olha o projeto do Luiz, olha o projeto do Regis. Pô, ajuda aí, R$10, 100, 1.000, quanto você puder. De repente, 100 pessoas dão R$10 cada um. Pronto, já tem um valor ali. Antes não podia. Vocês lembram que a gente tinha que ir lá com o recibinho. O cara dava R$10, tinha que ir lá o recibinho de volta, aquela coisa toda. Hoje não precisa mais. Posso colocar site de vaquinha virtual, aplicativo, eu posso usar para arrecadar. Passo com o cartão de crédito na internet, está tudo certo. Então vai facilitar um pouco a doação por pessoa física. E isso é trazido em 2017. Paulo, como vai ser o limite daí desse financiamento coletivo por pessoa? O limite do financiamento coletivo são 2. Cada pessoa até 5 salários mínimos, ou os 10%, beleza? E a vaquinha não pode superar o limite de gasto, o teto de gastos. Então, se o vereador pode gastar lá R$30 mil e a vaquinha der 40, ele pega os 30, financia a campanha dele e os outros 10 ele devolve ou para os doadores ou para o Tesouro Nacional. Ok? Oi? Peraí, quem perguntou? Para o partido não, só para a campanha eleitoral. Vou declarar tudo. A vaquinha eu declaro também. Cada um que entrar lá e passar o cartão de crédito vai gerar um recibo eleitoral que vai para ele e vai gerar uma prestação de contas que o candidato ou o partido vai ter que fazer. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que o senhor falou no começo, eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou que o pré-candidato também pode receber doação.
e continua com a mesma regra anterior. Isso. E se no caso ele de repente deixar, ele não se, a candidatura dele não se concretizar, como é que a gente declara isso? O partido que vai declarar. O partido vai declarar. Então, o João é pré-candidato, recebeu uma doação do José de R$1.000, o João vai lá no partido, fala, ó, eu sou pré-candidato aqui, o Zé me deu R$1.000, põe aí na prestação de contas. E aí o partido que vai fazer essa declaração, essa prestação. E se não fizer essa prestação de contas, isso pode acarretar algum problema para aqueles que foram candidatos? Como? Não entendi a pergunta. Como assim que foram candidatos? Eu tenho 20 pré-candidatos. Tá. Aí só concretizo a candidatura de 10. Tá. Aqueles que foram, os 10 pré-candidatos que não passaram da pré-candidatura, se eu não fizer a prestação de contas deles, eu trago algum tipo de risco para a candidatura daqueles que se tornaram candidatos? Não. Aí a penalidade vai ser só para aquele pré-candidato. Não, mas se ele não deixou, passou a ser candidato, que penalidade? Ele pode ficar inelegível, né? Se for configurado abuso de poder econômico, ele fica inelegível. Só que para o partido passa a ser interessante, né? Pois é. O partido é muito interessante. Pois não? É o partido que vai ser responsável pela prestação Então, de contas. se o partido não fizer a prestação de contas, é o partido que é punido e não a pessoa. Sim, aí sim. Ah, tá. Aí sim. Porque o candidato vai receber e vai informar o partido. Então, ó, Alexandre, me deu R$1.000. Eu sou pré-candidato. Fui no partido, ó, Alexandre, me deu R$1.000, estou aqui declarando para o partido. Dali para frente o partido não declarou, quando a Justiça Eleitoral vier para cima de mim e falar, ó, tá aqui a minha declaração que o Alexandre me doou. Aí eu fiz minha parte junto ao partido. Se eles não declararam, aí vão atrás dele. Aí é não prestação de contas, abuso de poder, enfim. Aí o Ministério Público e o Juiz Eleitoral vão tocar para frente. Ok? Muito bem. Propaganda. Placa subiu o tamanho. Não é mais meio metro quadrado, fomos para 1 metro quadrado. Já ajuda um pouco. Não são os 4 metros quadrados de antigamente, que eram muito bons, né? Mas 1 metro é melhor que meio, ok? Vou poder fazer propaganda por telemarketing. Hoje não pode. Hoje eu não posso fazer propaganda por telemarketing de forma alguma, de nenhum jeito. Em 2017, se for aprovado, posso fazer por telemarketing. Das 9 da manhã às 8 da noite e só com intervenção humana, não pode ser gravação. Então o Regis quer fazer telemarketing, vai ligar de um por um para falar com o eleitor. Ou a assessoria vai fazer isso, mas tem que ser alguma pessoa de verdade. Não pode ser gravação, pode ser máquina. Ok? Propaganda na internet. Posso fazer hoje propaganda na internet. Eu só não posso hoje fazer propaganda paga de nenhum jeito na internet. Nem posso fazer propaganda em site de pessoa jurídica. Pela nova regra, caso aprovada, poderei pagar o impulsionamento da minha propaganda política. No Facebook, impulsionar, colocar o meu canal do YouTube lá em cima, né? Isso tudo eu posso fazer na internet. E também posso colocar propaganda em site de pessoa jurídica. Então eu tenho um supermercado, por exemplo, que é muito meu parceiro, ele põe lá no site dele, nós apoiamos fulano de tal. Posso fazer isso pela nova redação, se ela for aprovada. A ideia da internet é que ela seja mais livre. É isso que o relator Vicente Cândido e os pares dele lá na comissão quiseram. A internet tem que ser livre. A gente não pode ficar bloqueando muito a internet. Não é? Então, essa é a ideia deles, de liberar um pouco mais a internet. E é óbvio que os abusos vão ser coibidos. Óbvio. Né? Tudo que for abuso vai ser denunciado. Ok? Muito bem. Pois não? Vamos dizer assim, vai estabelecer um teto de campanha para cada candidatura, né? Então, acho que Hortolândia, acho que foi, eu não lembro quanto foi, Adriana, aqui, acho que foi 80 mil, não sei. 70 mil. Aí, eu quero impulsionar no Facebook. Só posso impulsionar 5% do valor desse teto ou 5% do valor que eu arrecadar durante a campanha. Aquilo que estava escrito lá não era... Essa é para coibir o abuso. 5% só. Por quê? Vocês lembram-se do Obama.
O Obama nos Estados Unidos foi a primeira campanha que ele usou a internet de forma massiva. E lá não tem nada disso. Lá pode usar à vontade. E dizem muitos cientistas políticos que ele só foi eleito por causa da internet. Ele só conseguiu passar nas prévias, nas primárias do partido, por causa da internet. No Brasil, com exceção de nós que estamos aqui, não conhecemos outros. Eles iriam abusar. Então, a gente colocou... A gente não. Ou a comissão colocou 5% de limite. Eu presto conta. Então, eu vou impulsionando no Facebook. R$10, 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 R$10. Deu 5% do teto, não posso impulsionar mais. Essa é a ideia. Muito bem. Encaminhando para o final, eu já tomei muito tempo de vocês, quais são as propostas inovadoras que algumas provavelmente não vão passar, mas que foram muito debatidas na comissão? Essa comissão se reúne desde o começo do ano. Toda semana tem alguma reunião, alguma coisa que eles fazem, né? E a gente acompanhando, eu tenho esse trabalho de acompanhar toda vez. Daniel, que está aqui, bem sabe, às vezes eu estou lá intertido nos caras brigando lá. Ele nem... Então, eles falam de algumas propostas inovadoras, que talvez não entrem agora em 2017, mas que ficaram no ar e que podem ser usadas mais para frente. A primeira delas é a constituinte exclusiva, uma proposta encampada pelo deputado do PT, Henrique Fontana, PT do Rio Grande do Sul. Ele bate muito firme na constituinte exclusiva, porque ele acha que quem está fazendo a reforma política são aqueles mesmos que não têm legitimidade. Aqueles mesmos que estão sofrendo desconfiança do povo, vão fazer uma reforma política para quem? Para eles mesmos. Então ele quer uma constituinte exclusiva. Constituinte, fazer uma nova constituição, exclusiva porque aquelas pessoas que forem os constituintes, que escreverem e aprovarem essa constituição, não poderão ser candidatos a nada dentro de 8 anos. Eles vão sumir. Ou seja, não farão uma constituição para eles, farão uma constituição para o povo. Então essa constituinte exclusiva provavelmente não vai dar certo, porque não dá tempo também, mas é uma proposta que vem ganhando força. E o deputado Henrique Fontana, que é do PT e é muito respeitado na Câmara, inclusive no Senado, ele vem angariando apoio, inclusive, de partidos da oposição a ele. Então, tá se formando aí uma discussão muito boa nesse sentido. Vamos ver o que vai dar. Outra coisa, extinção dos cargos de vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente não vai mais existir. Isso está na proposta de reforma política de 2017. Se for aprovada do jeito que está, não teremos mais vice a partir de 18 agora. Não teremos mais vice. Por quê? Muito gasto com vice. Vice, segundo eles, não tem utilidade, porque pode ser substituído por outra pessoa que foi eleita. Por exemplo, presidente da Câmara. Não precisa do vice. Põe o presidente da Câmara. Ok? Então, exclusão do cargo de vice. Por que eu coloquei como inovação e ali meio na corda bamba? Porque estão querendo excluir isso aí, visto que a gente agora está com o vice sendo presidente. Né? Se não tivesse o vice, o rebuliço talvez fosse maior do que já está. Então eles querem manter ainda o vice. Vamos ver o que vai dar. Fim da reeleição para cargos do Executivo. E mandato de 5 anos para esses cargos. Voltar ao que era antes do FHC fazer aquela emenda em 97. Né? 5 anos de mandato para o Executivo e fim da reeleição. Vereador pode continuar reelegendo? Pode. Tem limite? Não tem limite. Fui para prefeito? Não tem reeleição. Fico 5 anos lá e tchau, vou para casa. Depois eu volto, se eu quiser. Isso já está no texto e essa está bem perto de passar. Proibição que parlamentares ocupem cargos no Executivo. Regis Bueno, vereador de Hortolândia, foi chamado para ser secretário de alguma coisa. Se ele assumir o cargo, não pode voltar depois para a vereança. Foi para ser secretário?
vai ficar sendo secretário. O suplente dele assume e ele não volta mais. De lá para outro lugar. Ok? Porque, se vocês pensarem bem, só para a gente já ir encerrando, mas eu não podia deixar de falar. Vocês estão vendo no noticiário o Rocha Loures, deputado lá. O Rocha Loures é suplente do Osmar Serralho. E o Osmar Serralho foi para ministro da Justiça. O Temer, na semana passada, penou o Osmar Serralho da Justiça, colocou o Torquato Jardim, que tomou posse ontem. O Osmar Serralho saiu da Justiça e voltou para a Câmara como deputado, para assumir o mandato. Se nós tivéssemos já essa previsão, ele não voltaria para a Câmara. Era do Ministério da Justiça para fora. Ele voltando para a Câmara, o suplente dele, aquele primeiro que eu falei, o Rocha Loures, que para quem não lembra, quem leva as malas de dinheiro, segundo a PF, para os políticos, o Rocha Loures perdeu o cargo. Ou melhor, saiu da suplência. Continua suplente, mas já não pode atuar. Perdendo o cargo de deputado, perde o foro privilegiado. Perdendo o foro, cai na mão de quem? Quem? Moro. E ninguém quer cair na mão do homem, né? Nem almoço os caras estão marcando com o homem, capaz de ele mandar prender. Ok? Então, se acabar isso, Serralho foi para a justiça, saiu da justiça, acabou. Loures está lá, tranquilo. Candidatos a cargo majoritário podem concorrer nas eleições proporcionais. Essa é uma inovação que consta do texto, desde que seja aprovada a lista fechada. Então pensem só. Eu sou candidato a governador, que pretensão, né? Mas tudo bem, vamos lá, só um exemplo. Eu sou candidato a governador. De repente eu sei que a campanha para governador vai estar difícil, porque tem uns caras maiores, né? Mais dinheiro, eu acho que eu não vou entrar. Eu vou no meu partido e falo, além de candidato a governador, me põe lá como deputado estadual na lista. Se eu não entrar para governador, aqueles votinhos que eu tive, me põe lá na Assembleia Legislativa. Então eu posso ser candidato 2 vezes. Uma para cargo majoritário e outra para cargo proporcional. Bom, né? Muito bom. Deputado aqui que possa colocar aí que também no poder legislativo deveria ser colocado um período que ele pudesse não se reeleger, mas era muito importante, cara, porque há renovação. E havendo renovação, todo mundo ganha, né? É difícil. É difícil. E olha só, aí a gente volta àquela questão do Henrique Fontana sempre bate. Quem está fazendo reforma? Deputado e senador. Para quem que está sendo boa a reforma? Aí vocês respondem. Eu não vou falar, não vou entrar nesse mérito agora, não. Existe a proposta de unificação das eleições. Só que provavelmente não passe, porque elas só seriam unificadas em 2032. A gente teria, a partir de 2020, mandato de 3 anos para vereador, para ir em 2025 a gente ter a eleição unificada na municipal, aí vai passando o ano 2032 a gente consegue ter todas as eleições unificadas. Presidente, governador, deputados, prefeito, senador, enfim, vereador, tudo. Mas provavelmente não passe. 2 motivos. Primeiro, inviável fazer toda essa transição, mandato de 3 anos, de jeito nenhum, isso não vai dar certo. Aí tem o problema do fim da reeleição, tem os 5 anos de mandato, é uma loucura, provavelmente não passa por isso. Questão prática. Questão financeira, o TSE, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, todos eles já falaram categoricamente, não tem condições de fazer uma eleição num dia só, ou num final de semana só, ou numa semana só, não tem como. Não tem dinheiro, não tem equipe, não tem espaço, não tem como controlar a propaganda de todo mundo, não tem como controlar a grana de todo mundo, não tem como fazer. O Gilmar, inclusive, daquele jeitão deles que vocês conhecem, ele falou, ou a gente vai triplicar o tamanho da justiça eleitoral, para ela ficar ociosa durante 4 anos e trabalhar 1 ano só, ou não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Fora que tem a questão, aí falando de renovação, 2 em 2 anos, um controla o outro. Você é eleito agora vereador, você controla o deputado estadual que foi eleito lá atrás, então entra gente nova, você vai lá cutucar ele de outro jeito, daqui a pouco muda ele vem para cá, conversa com você, então tem essa interação município, estado, federação, união, né? Isso é mais importante do que tudo, né? Ter essa renovação, essa interação entre as 3 esferas, municipal, estadual
e federal. Só do legislativo e depois faz do executivo. Pega a França, Estados Unidos, são 2 eleições, uma do parlamento e a outra do... Porque assim, o vereador ele sofre muito com essa questão de deputado, né? Às vezes assim, a gente vai lá, faz a campanha de deputado, ajuda, vai para a rua, aí quando chega a nossa eleição, aí a ajuda não é proporcional àquilo que a gente proporcionou para o deputado, né? Então, justamente por isso, se fosse unificada a eleição do legislativo apenas, não coincidir todas as datas, mas eu acho que seria viável. Eu gosto dessa ideia de legislativo de um lado, executivo do outro. Só tem um problema, que é um problema cultural. Nós vivemos, principalmente na esfera federal e na municipal também, e na estadual também, nós vivemos um presidencialismo de coalizão. Coalizão. O presidente só aprova a coisa que os deputados deixam. No município não é diferente. E não estou falando só daqui, só de Campinas, só de São Paulo. Todos os municípios do Brasil todo. O prefeito só aprova o que o vereador deixa. E o vereador só faz o que o prefeito quer. Não é cooptação, é coalizão. Quando um vereador vai pedir um serviço público lá na secretaria, na prefeitura, ele não pode chegar dando tapa na cara do secretário. Chegar com tudo às brutas. Se ele for da oposição, e aqui eu nem sei para vocês terem quem é ou não é da oposição. Se ele for da oposição, é mais difícil ainda. Da mesma forma, o prefeito e seus secretários têm que ficar espertos. Porque uma hora ele vai precisar que os vereadores se unam e aprovem ou reprovem alguma coisa. E aí ele vai poder contar ou não. Essa é a coalizão, que é no município assim, no estado assim, e lá em cima, na presidência assim. Agora imagina, se a hora que a coisa está começando a andar, dali 2 anos, o cidadão está começando a ver as melhoras, muda uma parte. A coalizão tem que começar tudo de novo. A hora que começa a andar de novo, muda o outro lado da mesa. E aí vai... Então, a gente tem que pensar nisso também. É uma ideia boa, mas como eu disse, cada ideia com base em reforma política e política em si tem os seus defeitos. Nenhuma vai ser perfeita. Nenhuma vai ser perfeita. Mais alguma coisa? Pois não? Vamos lá. O prefeito que está com o mandato terminando, existe alguma coisa nesse novo texto que permite ele, por exemplo, já que ele não pode se reeleger, ele, para a próxima eleição, já para a seguinte, tentar um cargo de vereador, como no caso daquele último exemplo citado ali no slide? Pode sim. A gente vai ter na reforma política a desincompatibilização, que já existe hoje, Lei Complementar 6490, alterada pela Lei da Ficha Limpa, que já prevê a desincompatibilização. Vocês sabem que tem prazos diferentes para cada cargo. 3 meses, 4 meses, 6 meses, algumas raras exceções, 8 meses. Ok? Agora, no texto da Reforma Política de 2017, a unificação de todos os prazos de desincompatibilização. Independentemente do cargo, eu tenho que me afastar em 4 meses. 4 meses, para todos os cargos. 4 meses. Então, já vou estar afiliado, já vou estar com a minha certidão de candidatura prévia na mão, já vou estar tudo certinho, com o partido já do jeitinho que eu quero, eu desincompatibilizo 4 meses antes. Eu saio do cargo 4 meses antes. O prefeito, mesmo sem reeleição, o governador e o presidente, vai poder fazer isso. Então o prefeito, acabou o mandato, ele não vai poder se reeleger. Ele sai do mandato 4 meses antes de terminar, ou melhor, 4 meses antes da eleição, ele sai do mandato e vai concorrer a deputado, a vereador, enfim, ao que a lei deixar ele concorrer ali conforme a hierarquia. E outra coisa, falando nisso, que até o Regis me perguntou antes, acho interessante a gente falar, se essa reforma de 2017 for aprovada e já valer em 2018, nós teremos uma janela partidária em dezembro desse ano. Então pensem só, setembro aprova a reforma, outubro ela passa a valer, 2017 estou falando. Dezembro, janela. Posso mudar de partido sem perder o mandato, mesmo sem ter justa causa para mudar de partido.
Mesmo sem ser candidato, mesmo sem ser Mas pré-candidato. isso serve só para quem são os deputados ou serve para os cargos de vereador que não está no período eleitoral? Tenho que estar no último ano. No caso de dezembro, eu vou estar no penúltimo. Mas em janeiro eu já estarei no último ano da legislatura. Para vereador agora não vai servir. Essa é a pergunta. Ela não Não. serve, a janela não serve para vereador, só serve para deputado. Nessa não, só vai servir para quem está terminando o mandato em 2018. Então a janela vocês não vão poder pegar essa. Essa vocês não vão poder pegar. Mas tem a janela legal que vai continuar a mesma coisa, que é perto da filiação partidária. Que vocês vão poder pegar lá em 2020. Por exemplo, existe a possibilidade, vamos supor que... Eu falo de novo. Não, pode responder ela. Quero ser candidato a deputado estadual, por exemplo. É agora. Vamos supor que eu não sou vereador. Aí fui lá, me filiei a um partido e disputei a eleição para deputado. Aí, eventualmente, eu não ganhei a eleição. Aí, por ironia do destino, morre alguém aí, e aí eu seria o próximo a assumir do partido. Como eu mudei de partido, o que acontece? A vaga vai para o próximo, que não trocou de partido, ou eu posso mesmo ocupar essa vaga? Nas eleições proporcionais, não estamos falando de lista, estamos falando do jeito que é. Nas eleições proporcionais, a vaga é sempre do partido. Sempre do partido. Se você foi eleito deputado, primeiro suplente pelo partido A, e saiu do partido A, a suplência vai ser ocupada não por você, vai ser ocupada pelo partido A. Ele é dono da cadeira na proporcional. Então, Regis é o primeiro suplente pelo partido A. Paulo é o segundo suplente pelo partido A. O cara lá morreu. Quem é o primeiro suplente? Regis. Está no A ainda? Não, foi para outro. O Paulo está no A. Então, é o Paulo que sobe. Essa é a fidelidade partidária. E falando em fidelidade partidária, vamos voltar um pouquinho na janela. Pessoal, nós temos duas janelas. Toda alteração de lei eleitoral, abre-se uma janela nova. Na de 2015, abriu-se essa janela constitucional. Foi uma proposta de emenda constitucional votada assim, para dar tempo da rapaziada mudar de partido e se arrumar. Essa é uma. Essa de dezembro é esse tipo de janela. Ela se abre em dezembro de 2017. A hora que ela se fechar, acabou. Nunca mais vamos ter essa janela. A gente só vai ter uma janela dessa de novo no caso de uma nova reforma política. Agora, além dessa, tem a janela que abre e fecha recorrentemente. Para todo mandatário no último ano do mandato, 7 meses antes das eleições. Vereador, abre-se essa janela. Sem perder o mandato, no 7º mês antes das eleições, ele pode mudar sem justa causa. Essa se abre e se fecha pela lei recorrentemente. Não é essa que eu estou falando. Essa aqui de dezembro é uma única janela. Vou mudar um pouquinho o exemplo que o Regis deu. Eu sou vereadora e quero sair candidata a deputada, mas não quero mais sair pelo meu partido. Em dezembro, eu posso mudar de partido para sair candidata a deputada? Você vai sair candidata a deputada em 18? Em 2018. Só que se você é vereadora hoje, você está no último ano do mandato, em 2018? Você vai estar? Não. Então você não vai poder mudar de partido. Mesmo nessa condição de sair candidato. Mesmo perde o mandato. Só pode mudar de partido sem perder a filiação, ou seja, só pode utilizar-se da janela quem estiver no último ano do mandato. Doutor, mas tem que ter um pulo do gato. Sempre tem. Não, sempre tem. Deixa sempre eu te falar, tem. no próximo slide tem meu e-mail e telefone. Porque sempre... Não, eu não estou dizendo que é o caso... não é um caso que está acontecendo. Mas a gente vive num mundo, na questão partidária, que ela muda muito. E principalmente no caso de vereador. Eu só estou dizendo que sempre tem um pulo do gato. Nós sabemos que no partido, quando você ingressa num novo partido que não participou de eleição, você não perde o mandato. Isso já é sabido, né? Até porque todo mundo se informa. Por isso que tem bastante partido, né? Por isso que tem bastante partido. E tem uns novos chegando aí, né? Então, tem alguns novos acontecendo. Mas, fora nesse caso, a expectativa sempre era a janela. E aí, quando eu fiz a questão, é porque a gente imaginava que o pulo seria sair candidato a deputado.
Ah, mas é ruim, né? A expulsão é ruim, né? Você tem as justas causas. Tirando a janela, você tem expulsão, o novo partido. a mudança de direção, de diretriz partidária, o que é muito difícil comprovar. Você tem a perseguição política pessoal, que também é difícil de comprovar. Foi o que a Marta Suplicy tentou fazer e não conseguiu. Não conseguiu. Quando ela estava para perder o mandato, e a gente acompanha de perto isso, quando ela estava para perder o mandato, o STF veio com a decisão de que cargos majoritários, não são esses que a gente está falando, os majoritários não precisam observar a fidelidade. Então ela salvou por ali, porque ela ia perder o processo, provavelmente. Mesmo com o bom trabalho dos advogados, ela ia perder o processo. Na realidade, só voltando um pouquinho já a um assunto que já passou lá atrás, mas o senhor disse o seguinte, quando, por exemplo, um caso de um legislativo é convidado para um cargo executivo, ele perde, ele não pode voltar dentro se a nova lei for aprovada. No caso de um prefeito, por exemplo, que sai, ou melhor, um deputado que sai para prefeito lá na sua cidade e perde a eleição, ele pode voltar como deputado? Pode, pode. A lei não fala, a lei nova não fala nada, portanto a gente usa a lei velha. Eu me licencio do cargo, para alguns cargos eu não preciso renunciar, eu me licencio do cargo, vou, disputo, perco, volto para o meu cargo. Doutor, pois não. Uma pergunta aí, meia assim. Por exemplo, nosso prefeito aqui, ele era deputado, né? E ele entrou como prefeito, se elegeu como prefeito. Nesta mudança aí, o salário de deputado é cortado ou ele continua recebendo? Para ele assumir a prefeitura aqui, ele teve que obrigatoriamente renunciar ao mandato de deputado. Se ele renunciou ao mandato, duas coisas. Já perdeu o salário, perdeu todos os benefícios do mandato de deputado e não pode voltar se eventualmente ele quiser ou se saírem com ele daqui. Ok? Ele não pode voltar. Para assumir a prefeitura, ele renunciou lá. Então, lá acabou para ele. Se ele quiser ser deputado, vai ter que participar da eleição de novo e tentar ser eleito de novo. Cortou o salário dele. A pergunta foi essa, né? Não está recebendo como deputado, está recebendo como prefeito. Mais alguém? Pessoal, eu encerro por aqui. Então aí os meus contatos. Se vocês quiserem, a gente pode conversar depois, que eu imagino que vocês têm muito trabalho para fazer, né? Não vou mais tomar o tempo de vocês. Meu nome é Paulo Henrique Franco Bueno. Daniel de Leão Quelete. É no escritório dele que eu faço todo esse rebuliço aqui, por isso ele está me pagando essa hora para eu estar aqui falando com vocês. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Minha especialidade é direito eleitoral, trabalhei em algumas campanhas, tenho alguma experiência. Especialidade do Dr. Daniel é direito de empresa, e nesse meio tempo a gente faz um bem bolado ali, que dá para a gente trabalhar com isso. Agradeço muito o convite do vereador Regis, agradeço muito aos outros vereadores que estiveram aqui presentes. Quero agradecer também à Câmara, que disponibilizou esse espaço para a gente, o espaço do povo sendo utilizado de forma, a meu ver, muito boa para a gente debater a reforma política. E, mais uma vez, me coloco à disposição no e-mail, no site. Eu tenho Facebook e Instagram, que eu fico postando coisa lá. O pessoal que gosta me segue lá, eu posto vídeo, texto, as novidades. E tenho meu telefone para quem precisar. Mais uma vez, obrigado e espero que eu tenha elucidado as montanhas de dúvidas que a gente tem quanto à reforma política. Obrigado.